isso eu vou fazer, então, essa apresentação inicial, e para quem chegou um pouco mais cedo, deve ter visto que eu estava aqui batendo um papo com o Ivan, e falando um pouco sobre a história de vida dele. Eu não tinha tido esse privilégio ainda de conhecê-lo pessoalmente. Bom, pessoalmente agora virou pessoalmente pela telinha, mas o Ivan, ele é brasileiro, mas que já está há um bom número de anos na Argentina, né? Então, Ivan Magalhães começou seus estudos no Brasil, fazendo a graduação em biologia, não sei se na UFMG, mas o mestrado foi para a Universidade Federal de Minas Gerais. A graduação também. Então, nós viemos da mesma terrinha, e depois do mestrado, o Ivan foi fazer o seu doutorado com um dos grandes especialistas, talvez o figura que está brilhando mais nesse momento com a sistemática de aranhas na Argentina, no Museu Argentino de Ciências Naturais, que é o Dr. Martín Ramírez. E atualmente prossegue, né? Então, de 2014 a 2019, né, pelo que eu vi, foi o seu doutorado, e atualmente é pesquisador de pós-doutorado, filiado ao Museu Argentino de Ciências Naturais, em Buenos Aires. E a ideia, então, é trazer o Ivan aqui para falar com a turma de zoologia, contar um pouco mais sobre as aranhas no contexto das aulas sobre quelicerados, mas também apresentar a pesquisa e essas ideias e investigações que o Ivan vem fazendo também para o Departamento de Biologia, no contexto dos seminários semanais do Café com Ciência. Apareceu aqui, para quem está vendo a telinha, o Felipe Freitas, que é meu estudante de doutorado, que foi o responsável por permitir isso acontecer. Então, Felipe, agradeço aqui também por ter feito essa introdução, né, e o contato inicial com o Ivan, e agradeço mais do que ninguém ao Ivan Magalhães pela gentileza de aceitar tirar aí um pedaço da sua sexta-feira para contar um pouco sobre o que ele sabe sobre aranhas e o que está interessando na pesquisa. Obrigado, viu, Ivan? A palavra é sua, fica à vontade aí. Muito obrigado você, Eduardo, pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado também ao Felipe, né? A gente foi colega lá na FMG, que bom. Agradeço a lembrança. E, bom, então eu vou contar para vocês aqui hoje um pouco, né, de alguns aspectos da diversidade de aranhas, que é o grupo com o qual eu trabalho. E, bom, o Eduardo me pediu para fazer uma apresentação que contasse um pouco da diversidade da biologia, e aí eu resolvi trazer esses dois temas, né, que são as teias e os fósseis, né, que, bom, são um pouco desconexos, mas vai ficar um pouco claro por que eu escolhi esses dois temas. Bom, as aranhas são um dos grupos mais diversos de animais, né, como seguramente o Eduardo comentou para vocês nas aulas, né? No dia de hoje a gente tem quase 49 mil espécies descritas. Ela é a sétima ordem de organismos com mais espécies. E existe uma grande variedade de formas, né, de morfologias, tamanhos, cores. Mas, de maneira geral, são todas predadoras e animais terrestres, né? Então, são organismos muito importantes nas teias alimentares dos ambientes terrestres. E, bom, como eu dizia para vocês, eu escolhi, né, esses dois temas para falar aqui para vocês hoje: as teias de aranhas e os fósseis de aranhas, né? E, bom, o motivo de ter escolhido isso é que, bom, as teias, elas são talvez um dos aspectos da história natural das aranhas mais conspícuos, ou seja, que a gente mais consegue ver qualquer um que está passeando por uma trilha no mato, ou mesmo, perdão, ou mesmo quando está em casa, consegue ver teias de aranha para tudo que é lado. Então, realmente são uma das marcas registradas desse grupo. E, por outro lado, eu queria comentar um pouco para você sobre os fósseis, né? Porque a diversidade, né, de um grupo de organismos que a gente vê mais corriqueiramente é a diversidade atual.
Eu gostaria de comentar para vocês um pouco também sobre a diversidade passada. E é um pouco também do que eu tenho pesquisado mais recentemente. Então, resolvi falar sobre esses dois temas. Bom, então, se eu pedisse para vocês desenharem uma teia de aranha, a maioria de vocês ia desenhar algo parecido com isso aqui que vocês estão vendo na foto, né? Que é a teia orbicular, né? Que é, digamos, a teia clássica que a gente mais conhece, né? Que, digamos assim, é a mais icônica que tem, bom, esse quadro, né? Tem os fios radiais e tem a espiral adesiva. Mas, na verdade, essa é apenas uma dentre muitos e muitos tipos de teias que as aranhas constroem, né? Como eu disse, são quase 50 mil espécies, e seria pouco razoável pensar que todas construam o mesmo tipo de teia. Então, existe uma grande diversidade de tipos de teia, e é interessante pensar que as teias, né, elas são realmente como se fosse um fenótipo estendido das aranhas, né? Ou seja, é algo que está determinado pela biologia do bicho, pela genética, pelos comportamentos inatos que elas têm, mas que não faz parte do corpo dela mesmo, né? Do corpo da aranha. É uma coisa que ela constrói usando uma substância que é a seda, mas que também está sob pressão de seleção natural, né? Porque é algo que realmente é importante para a biologia do animal, né? Principalmente na captura de presas, como vou comentar mais para frente. Então, obviamente, uma das perguntas que a gente pode começar a fazer é se todas as aranhas fazem teias. E vocês, como estudantes de biologia, provavelmente já sabem que a resposta para essa pergunta quase nunca é sim, né? Ou seja, em biologia, a regra é que quase sempre tem exceção. Então, não todas as aranhas fazem teias, mas aqui é importante a gente fazer uma distinção, né? Que é o que é a teia e o que é a seda, né? A teia é essa estrutura, né? Que eu comentava, que é como se fosse um fenótipo estendido e que é construída a partir da seda, que é a substância. Então, apesar de que não todas as aranhas constroem teias, todas as aranhas são capazes de produzir seda, né? Aqui que vocês estão vendo nessa foto, na verdade é uma imagem de microscopia eletrônica, são as fúsulas, né? Que é como se fosse a abertura da glândula de seda, aqui, né? Tem um poro no ápice aqui na ponta, e os fios de seda, né? São exudados aqui por essas, é como se fosse o bico de um confeiteiro, né? Que os fios de seda vão saindo por aqui. Então, apesar de que não todas as aranhas constroem teias, todas são capazes de produzir seda. Isso é provavelmente um dos fatores que fez com que as aranhas se diversificassem tanto, né? É importante lembrar que a seda não é uma característica exclusiva das aranhas, né? Dentro dos próprios quelicerados tem outro grupo que consegue produzir seda, que são os pseudoscorpiões, mas no caso deles a seda é produzida nas quelíceras e não nas fiandeiras, que é o caso das aranhas. E também outros artrópodes podem também produzir seda, ou seja, o próprio bicho da seda é uma mariposa, né? Tem miriápodos que produzem seda, acho que tem até alguns crustáceos que produzem seda, então não é uma característica exclusiva das aranhas. O que torna elas únicas com respeito, né, à seda é a diversidade de tipos de seda que elas são capazes de produzir. Ou seja, nenhum outro grupo de artrópodes produz tantos tipos de seda como as aranhas, né? Então aqui a gente está vendo um esquema de uma aranha da família Araneide, que é uma dessas que constrói teia orbicular, e vocês podem ver aqui, né, no abdômen, são os diferentes tipos de glândulas de seda que elas têm, cada uma com sua morfologia específica, e cada tipo de glândula vai produzir um tipo de seda que tem um uso diferente, né? Então tem
glândulas de seda que servem, por exemplo, para construir, né, o quadro da teia. Existem sedas que servem para cimentar os fios, né, no substrato, né, como se fosse uma cola. Existem a teia que faz a seda que é para produzir a espiral auxiliar, né, que não é adesiva, é somente um andaime que a aranha usa durante a construção da teia. Existe a seda que é usada, né, como um adesivo para fazer a espiral adesiva, onde as presas ficam coladas. Existem sedas que só servem para fazer as otecas, e aí diferentes tipos de sedas, né, tanto para o interior da oteca quanto para o exterior. Então, isso numa única espécie de aranha. Então, é isso que realmente faz as aranhas únicas com relação ao uso da seda. O fato que elas conseguiram diversificar um monte, digamos, a partir de um ancestral que produzia somente um tipo de seda, elas conseguiram se diversificar bastante, né? E inclusive, isso é muito interessante para quem gosta, por exemplo, de bioquímica, porque isso, na verdade, são as glândulas de seda, né, cada uma delas produz substâncias que têm sequências muito parecidas, mas que são oriundas de eventos de duplicação gênicas, e que aí, como esses genes são redundantes, um deles passa a ser livre para sofrer mutações, e com isso vai podendo se diversificar. Então, nos genomas das aranhas, né, essas sequências dos genes que codificam para as proteínas da seda, elas são super duplicadas, super redundantes, né? Isso é muito, muito interessante. Bom, mas enfim, falando um pouco da seda, né? E continuando um pouco com essa questão da bioquímica, realmente uma substância que ela é maravilhosa do ponto de vista químico, e porque ela é composta de cadeias, né, de aminoácidos, uma proteína, e aqui digamos, na porção secretora da glândula, ela é produzida num estado totalmente desorganizado, né? E que, bom, nesse estado ela ainda está no estado líquido. Bom, à medida que ela vai passando pelo canal, ela vai sofrendo alterações, né, na composição, principalmente dos íons, né? E aqui ela vai sair pela abertura da fúsula, e no momento em que ela é puxada para fora da fúsula, né, assim, a glândula ela não funciona como algo que aperta aqui na base e faz com que a seda saia. Na verdade, a aranha tem que encostar a fúsula em algum lugar, né, ou seja, no substrato ou na perna dela, e puxar a seda em formato líquido para fora, e no que ela puxa, essas cadeias de aminoácidos que estavam num estado desorganizado, elas se alinham, e no momento que elas se alinham, a seda se solidifica. Então, é muito interessante também, né, como que essa substância é produzida nesse estado, e logo, pelo ato físico, ela se solidifica, né, e se torna um dos materiais que ao mesmo tempo elástico e resistente, né? Então, ou seja, uma fibra de seda, ela é mais elástica e mais resistente que uma fibra de aço, né, do mesmo diâmetro. Então, é realmente um material fantástico. Bom, então aqui o que vocês estão vendo são as fiandeiras de uma aranha, né? São órgãos que estão na ponta do abdômen, perto do ânus, né? O ânus está aqui. E como vocês podem ver, uma única aranha ela pode ter até 8 fiandeiras, né? Então aqui tem essas duas que modificadas, são fiandeiras modificadas que a gente chama de cribelo. Aqui tem um par, outro par e outro par.
E elas não, na maioria das aranhas modernas, elas não são homogêneas, ou seja, cada fiandeira tem o seu tipo de fúsulas, e isso está refletindo um pouco a diversidade interna das glândulas que eu mostrei para vocês antes. E como vocês podem ver aqui, as fúsulas elas não são todas iguais. Por exemplo, as fúsulas aqui do cribelo são super pequenas e delicadas, elas produzem a seda mais fina de todas. Depois nós temos vários outros tipos de fúsulas que não entram ao caso, mas isso é só para mostrar para vocês que realmente existe uma diversidade tremenda de estruturas que vão produzir e manipular esses fios de seda. Né? Então, digamos, todo esse aparato bioquímico e morfológico que as aranhas têm, né, vão ser capazes de produzir os fios de seda para diferentes tipos de uso, né? E esses usos, principalmente, quais são? Né? Reprodução, eu vou falar mais sobre isso, a produção de refúgios, dispersão e locomoção e, obviamente, a captura de presas. Não, se você se lembra, eu disse para vocês agora há pouco que nem todas as aranhas constroem teias, mas todas produzem seda. E o principal uso que as aranhas fazem para a seda, digamos assim, o uso mais universal, é envolver os ovos com esses fios de seda. Então, isso é realmente uma regra que não tem nenhuma exceção conhecida até o dia de hoje. Ou seja, todas as aranhas que a gente conhece envolvem seus ovos com fios de seda de alguma maneira. Né? Pode ser que a ooteca seja, digamos assim, mais rígida, mais compacta, ou seja, com uma densidade maior de fios de seda. Ela pode ser um pouquinho mais frouxa, né? E aqui no caso vocês estão vendo que a mamãe fica carregando seus ovinhos para todos os lados, né, nas quelíceras. Elas podem colocar a ooteca no substrato, né? E aqui vocês estão vendo que tem uma aparência meio de terra, porque essa espécie, além dos fios de seda, ela também cobre a ooteca com terra. E essa abertura que vocês estão vendo aqui é porque essa ooteca já eclodiu, digamos assim, os ovos já se desenvolveram, os juvenis fazem um buraquinho e saem por aqui. Então, esse é realmente um aspecto universal da biologia das aranhas. Né? Aqui é outra aranha, né? Uma mamãe também carregando os seus ovinhos. Né? Eu coloquei essa foto aqui não somente porque é extremamente fofinho como essa mãe faz esse canudinho de ovos, mas vocês também podem ver que eles estão amarrados por bem poucos fios de seda e mesmo assim a estrutura se mantém. Isso é para vocês verem que realmente é um material muito resistente e muito versátil, né, para as aranhas conseguirem fazer diversos usos. Bom, ainda falando de reprodução, né, não só as fêmeas usam a seda para reprodução, mas também os machos. Né? Os machos eles têm um problema biológico, um problema físico, e é o seguinte: a genitália, né, nas aranhas, o órgão dos machos, a genitália masculina, né, o órgão dos machos que vai transferir o esperma para as fêmeas, são os pedipalpos, né, que estão modificados como um bulbo copulador, né, que é a estrutura que é intromitente, né, que entra no trato genital da fêmea e deposita o esperma ali. Só que o problema é que os testículos estão no abdômen e não tem uma conexão fixa entre os testículos e os pedipalpos. Então, o esperma que foi produzido aqui, ele tem que parar em algum momento nos pedipalpos. E, bom, como que os machos de aranhas fazem isso? Claro, fazendo uma teia espermática. Então, eles constroem uma estruturazinha, né, pequenininha, ou pode ser até um pouco maior, e aí eles depositam a gota de esperma, né, através da abertura genital que está no abdômen. A gota de esperma fica ali, depois eles vão com os pedipalpos, né, como se fosse uma seringa, né, absorvem aquela gota, e aí carregam os pedipalpos, né, e aí eles estão prontos para a copa. Então, se não fosse a teia, eles teriam que depositar o esperma no substrato, né, com o risco ali de contaminar de alguma maneira os preciosos gametas dele. Né? E também a seda ela pode ter funções no cortejo. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, esse bicho enorme é a fêmea, e esse machinho michuruca está tentando copular com ela. É uma espécie que tem um dimorfismo sexual muito grande,
E como parte do cortejo dessa espécie, o macho vai depositando fios de seda, né, sobre o corpo da fêmea à medida que ele vai cortejando ela, né? Aqui é a mesma coisa. A fêmea é essa que nós estamos vendo, ela está aqui entretida como uma presa. Bom, e o machinho, vocês não estão conseguindo ver, ele está aqui por baixo da fêmea, só dá para ver essa perninha dele. E ele também cobriu a fêmea com fios de seda, né? Isso são cortejos ritualizados, não quer dizer que a fêmea está amarrada, imóvel ali, e o macho está fazendo algo contra a vontade dela, é simplesmente uma parte do cortejo dele. E a seda, ela também tem uma função, né, de permitir, às vezes, que os indivíduos de sexos opostos se encontrem, né? Principalmente os machos são capazes de identificar a seda das fêmeas, né, que elas vão deixando à medida que elas vão caminhando, e eles conseguem, né, através dessa seda, reconhecer que foi deixado por um indivíduo fêmea e inclusive, saber se é uma fêmea que está receptiva, se é uma fêmea que já copulou e que talvez não quer copular mais. Então, tem também essa função de que os sexos se encontrem. Bom, passando... não tinha falado, Eduardo, mas se alguém quiser me interromper para fazer perguntas durante a apresentação, pode abrir o microfone e me perguntar, viu? Eu prefiro isso do que deixar todas as dúvidas para o final, mas também como vocês preferirem. Tá bom, obrigado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper se for necessário. Bom, seguindo. Então, além do uso da reprodução, as aranhas também usam a seda para a construção de refúgios, né? Principalmente no caso de espécies que não fazem teias de captura, mas que são caçadoras errantes, como é o caso, por exemplo, dessa papa-moscas. Ela não constrói teia de captura, mas em alguns momentos da sua vida ela pode construir um refúgio. Por exemplo, quando a fêmea coloca os ovos, né, ela pode construir um refúgio, colocar os ovos ali e ficar guardando. Ou então pode construir refúgios temporários para, digamos, passar a noite. Ou, inclusive, para momentos de fragilidade, como é o momento da equidise. Então, aqui a gente está vendo uma aranha, né, que acabou de fazer a muda dela, e os artrópodes, né, no período pós-muda, em que o exoesqueleto novo ainda não se endureceu, eles são extremamente vulneráveis, né, porque, primeiro que o exoesqueleto novo está macio, então eles são mais frágeis, mas também porque elas não conseguem se movimentar porque o exoesqueleto ainda está mole. Então, esse é um bom momento para estar protegido, e muitas aranhas, quando elas vão fazer a muda, elas fazem um pequeno refúgio. Mas, obviamente, né, o uso mais, digamos, conspícuo que a gente conhece das teias da seda nas aranhas é a construção de teias de captura, né? Trouxe essa foto aqui. Essa é uma espécie da América do Sul, chama Paravixia bistriata, que é bastante comum em áreas de cerrado preservadas. E é uma espécie que os juvenis, eles são sociais, né? Então, durante o dia, elas fazem uma bola de teias, uma bola de aranhas, assim, elas ficam, digamos, todas juntinhas numa árvore dormindo, e à noite elas saem e constroem uma teia comunal que pode se estender por vários e vários metros, né? Não sei se alguém que vai a campo com frequência já viu essa espécie, mas é relativamente comum no Brasil. E, bom, só uma curiosidade, mostrar que isso não é uma montagem, isso realmente são várias teias de aranhas juntas, né, que foram fotografadas. Mas então, bom, para entender um pouco de como que foi a evolução dessas teias de captura, a gente precisa ir um pouco para os primórdios das aranhas. E o primeiro fóssil de um grupo próximo às aranhas, né, que ainda não era uma aranha, é uma ordem extinta que ainda não tem mais membros viventes, é esse fóssil aqui, né, o nome dele é Atercoptos, e tem quase 400 milhões de anos, do período devoniano, né? É um período em que os animais terrestres
ainda estavam começando a se diversificar, ou seja, ainda não tinha répteis, bom, tinha bastante insetos, as primeiras florestas estavam se formando, e nesse ecossistema que ainda era bastante primitivo e bem pouco diversificado no ambiente terrestre, já tinha esse organismo que era parente das aranhas, e ele já tinha, né, as fúsulas, né, no abdômen que eram capazes de produzir seda, né? Mas digamos, não tinha nem as fendeiras formadas ainda, só tinha placas com fúsulas no abdômen e todas bastante homogêneas, ou seja, não tinha essa especialização morfológica que a gente vê nas aranhas de hoje. E esse outro fóssil que vocês estão vendo aqui à direita, Chimera arachne, é um fóssil que foi descoberto em âmbar do Cretáceo, né, ou seja, bem mais recente do que o outro de 400 milhões de anos, mas que pertence a esse mesmo grupo, né, porque, como vocês podem ver, ela parece um pouco uma aranha vivente, mas ela tem esse flagelinho anal, né, que é mais característico de outros grupos de aracnídeos. Então, uma característica plesiomórfica que indica que essa espécie, né, pertence a esse mesmo grupo da Tercopus. E como vocês podem ver, elas têm aqui fiandeiras também bastante homogêneas, sem especialização das fúsulas. Então, a gente pode pensar que quando as aranhas surgiram pela primeira vez, não tinha toda essa especialização nas fiandeiras, né? Isso a gente pode ver também nas aranhas atuais do grupo Mesotele, que são o grupo irmão de todas as aranhas viventes. E as fiandeiras delas são também bastante simples e homogêneas, né? Então, as fúsulas são parecidas, são na verdade idênticas ao longo de todas as fiandeiras. Bom, e como que essas aranhas que têm essas fiandeiras tão simples, né, fazem uso da seda, né, para teias de captura, né? Elas fazem, na verdade, são mais bem um abrigo forrado de seda, né? Elas são aranhas fossoriais, então elas escavam um pequeno buraquinho e forram ali com seda. Bom, tem um alçapão, né? Uma porta que tampa esse buraco. E a seda, além de manter a estrutura da toquinha, ela vai ter fios radiais que que saem dessa estrutura e que se abrem para o exterior e que tem uma função sensorial, né? Então, o que acontece é que esses fios transmitem as vibrações, né, de uma potencial presa que esteja caminhando por fora da toca, e aí a aranha sai da sua toquinha e agarra a presa, né? Então, vou mostrar isso para vocês nesse vídeo aqui. Aqui nós temos uma presa, que é esse grilinho, que está andando aí tranquilamente pelo substrato, e as vibrações da caminhada dele são transmitidas para a teia, e a aranha sai de uma vez, né, e draga ele para as profundezas. Desculpa se alguém pulou na cadeira com esse vídeo, não era a minha intenção. Então, na verdade, é um uso de seda bastante simples, né? Basicamente é sustentar a estrutura da toquinha e é sensorial, né? E outras aranhas que também, digamos, têm esse aparato com essa morfologia mais primitiva, são capazes de produzir teias, assim, digamos, em lençol, né? Não é um buraco forrado, é mais uma estrutura, digamos, mais externa, mas também é bastante simples, é simplesmente, digamos assim, um tecido que não tem nenhum tipo de especialização, que pode ter um formato de funil, a aranha pode estar ali, né, no fundo do funil, e aqui a seda vai formando essas plataformas onde a aranha pode caminhar e capturar a presa, mas que também não tem nenhum tipo de especialização. Então, esses tipos de seda mais simples, né, menos especializados, eles são produzidos, né, principalmente por esses grupos, né, que são as Mesotele e as megalomorfas. As megalomorfas são um grupo onde estão as tarântulas e as aranhas relacionadas.
Então, esses dois grupos, né, dentre as aranhas viventes, eles são os primeiros a se divergir. Mas a imensa diversidade que a gente tem de aranhas nos dias de hoje está dentro desse grupo das araneomorfas, né, que inclui a maior parte das aranhas que a gente conhece, né, que é as papamoscas, as aranhas orbitelas e por aí vai. Ivan, sim, fazer uma pergunta rápida. Você comentou que, né, as mesotelias elas vão ter as fiandeiras menos especializadas, né? Vão ser uma estrutura um pouco menos diferenciada. E entre elas também não tem tanta diferenciação. Isso é acompanhado também por menos tipos, menos variedade das glândulas de seda internamente, ou elas podem ter uma complexidade de glândulas de seda, apesar de externamente serem simples? Eu acho que não estão tão estudadas a morfologia das glândulas, mas eu teria que investigar, mas eu acho que elas são bem homogêneas. Tanto nas mesotelias quanto nas megalomorfas. De uma maneira geral, a diversidade que você vê nas fúsulas, ela está refletida também na diversidade que você vê nas glândulas. Ou seja, quando a glândula ela é diferente, a abertura também é diferente, você consegue ver isso. Eu posso depois investigar o que se conhece da morfologia interna das glândulas, mas eu diria que elas devem ser homogêneas também. Tá bom, obrigado. E isso se vê, inclusive, refletido também nos modos de caça, porque, bom, você não tem muitas espécies de mesotélia, mas todas caçam mais ou menos do mesmo jeito. E as megalomorfas também, ou seja, ou você tem espécies que não constroem teias e são cursoriais, ou então elas fazem uma toquinha com alçapão, ou elas fazem essa malha em forma de funil, em forma de lençol, que é simples também. Né? O que é totalmente diferente das araneomorfas, que é onde a gente vê toda aquela diversidade tremenda de teias que eu vou falar para vocês agora. Bom, a principal diferença entre as araneomorfas e os outros grupos de aranhas, né? Eu só ia comentar para vocês, né? As araneomorfas, elas são cerca de 44 das 49 mil espécies que a gente conhece. Então, mais de 90% da diversidade de aranhas está aqui nesse grupo. E a principal inovação evolutiva foi realmente, né, essa diversificação das glândulas de seda e das fúsulas. Né? E aqui, só para dar um exemplo, por exemplo, essa é uma das fiandeiras que essas aranhas têm, e vocês conseguem ver aqui que tem essa fúsula, né, da glândula ampulácea, que o que ela produz é um cabo de seda elástico resistente, né, como se fosse um fio de nylon, só que mais elástico. E aqui tem as piriformes, né, que produzem uma espécie de cimento ou de cola. Né? Então, elas estão na mesma fiandeira aqui, não é por acaso. Né? É porque elas fazem parte do mesmo módulo funcional, né? E é o seguinte, a ampulácea, ela produz esse cabo, e aí quando a aranha quer pregar esse cabo em algum lugar do substrato, né? Ela pega a fiandeira, né, e passa no substrato e constrói um disco de adesão usando esse cimento. Então ela consegue pregar o cabo em distintos pontos do substrato, né? Isso é uma coisa que as megalomorfas, por exemplo, não conseguem fazer. Né? Isso faz toda a diferença para a biologia do bicho. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês justamente isso. Né? Aqui vocês conseguem ver o cabinho, né, que é a seda da glândula ampulácea, e aqui o disco de adesão, que é o cimento que está pregando o cabo aqui, que aqui vocês estão vendo muito ampliado. Né? Então, isso significa, por exemplo, que agora as aranhas elas podem caminhar por espaços verticais com muito mais segurança, porque a cada período de tempo elas podem pregar a seda ali, e aí se, por exemplo, vier um vento ou um predador, né, e ela cair ou tiver que saltar, ela tá segurada pelo fio guia ali, que está cimentado no substrato pelo disco de adesão.
Então, isso é uma inovação evolutiva muito importante. E a outra questão é que isso permite construir teias aéreas com muito mais precisão, porque você pode colar o seu cabo de seda em algum lugar e aí passar para outro raminho da vegetação e colar em outro lugar e construir estruturas que são muito mais complexas e estereotipadas. Então, realmente, essa diversificação das glândulas de seda possibilitou ocupar novos nichos. Né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver um modo de caça, né, utilizando fio guia, que não seria possível se essa estrutura não existisse. Né? Aqui é uma aranha da família papamoscas. Apesar de que aqui ela não caça insetos, ela é uma aranha especialista em caçar outras aranhas. E aqui o que ela está fazendo, ela subiu numa vegetação que está acima dessa teia, ela gruda o fio guia lá na vegetação e depois vai descendo devagarzinho até chegar nessa aranha, e aí ela vai e pica e imobiliza a presa dela. Isso faz parte de um documentário muito legal da BBC que está no Netflix, se alguém se interessar depois por ver. Mas então, aqui vocês podem ver, né, que a seda ela também serve para locomoção de maneiras que normalmente não estariam disponíveis, né, para outros artrópodes. E aqui só uma curiosidade para mostrar para vocês, esse fio guia, né, que vocês estão vendo, no caso das aranhomorfas, ele é continuamente produzido todo o tempo, e a aranha vai a cada período de tempo, coloca ela no substrato, né? Então é uma coisa que elas vão produzindo ao longo de toda a vida delas, né? E isso aqui foi um evento que aconteceu aqui em Buenos Aires, né, aqui perto, em 2015, que foi que aqui é tipo um pampa, né, um pastiçal, e onde tem um córrego, e nesse dia caiu uma chuva torrencial e esse córrego alagou, né? E aí essas teias que vocês estão vendo aqui, né, são estruturas, na verdade, que são acidentais, elas não foram criadas com algum propósito pelas aranhas, mas o que aconteceu foi que, como aqui alagou, as aranhas foram sendo empurradas, né, de onde elas estavam vivendo aqui, né, nessa área que antes estava seca, e elas foram indo para a borda aqui, no lugarzinho que estava mais alto, e era uma quantidade tão grande de aranhas, e todas largando o seu fio guia, né, que foi criando essa estrutura. Vocês estão vendo aqui, tem vários pontinhos pretinhos nessa teia branca, cada uma dessas, né, é uma aranha, e essa seda que vocês estão vendo é tudo o acúmulo dos fios guia que elas foram largando, né, à medida que elas caminhavam tentando fugir da enchente. Para vocês verem que realmente os bichos vão largando fio guia durante toda a vida deles. Isso, obviamente, é um evento extremamente raro, né, mas já foi também reportado para outros lugares, né, principalmente depois de enchentes. Bom, ainda falando da questão da locomoção e da dispersão, o fio guia, né, ele também serve, né, no caso das aranhas que querem se dispersar por balonismo, né, que é uma forma de dispersão, onde a aranha, principalmente as que são de tamanho menor, elas sobem no alto da vegetação, aí ficam, né, nessa posição, assim, meio na pontinha das pernas, e aí deixam que o fio guia seja levado pelo vento, né, e se tiver uma corrente de ar suficientemente forte, elas podem ser levadas por essa corrente, né, e realmente, né, como se fosse um paraquedas, ser dispersadas passivamente com a corrente de vento, né, às vezes por alguns metros, mas muitas vezes, né, dependendo das condições, elas podem se dispersar por vários quilômetros, né, então é também uma possibilidade que a seda dá. Mas essa questão dos fios guia, dos discos de adesão que eu falava antes, né, além da locomoção, ela também permitiu a diversificação das teias de captura aéreas, né, digamos assim. Né? Aéreas não é porque elas voam, mas é porque elas estão dispostas de uma maneira tridimensional que não está ali, digamos, presa ao substrato, né?
E isso foi uma inovação super importante, principalmente tendo em conta, né, que os insetos, que são a principal presa das aranhas, eles voam. Então, as teias de captura aéreas, elas permitiram explorar esse nicho de caçar esses insetos que estavam aí voando para todos os lados. E com certeza foi um dos fatores que fez com que as aranhas se diversificassem tanto, né? Como vocês estão vendo aqui, diferentes formas de teias, né? Aqui é como se fosse um abajur, né? A aranha fica aqui no meio dessa estrutura. Aqui é mais bem como se fosse um lençol, né? Em que a aranha está aqui no refúgio dentro desse tronco, e se a presa cai nessa plataforma, esses fios são adesivos, e aí a aranha pode ir lá e capturar ela, né? Mas tem infinitos não, mas tem muitíssimas formas de teias diferentes. Vou comentar um pouco aqui para vocês, porque tem alguns casos que são bastante interessantes, né? Essa, por exemplo, é uma teia em lençol, em que a aranha constrói uma plataforma, né, com vários fios, né, sustentando, e aí ela pode caminhar por aqui e caçar. Então é realmente interessante porque ela modifica o hábitat, né? Isso é uma estrutura que, digamos, não estaria aí se a aranha não tivesse feito essa teia, e ela pode se aproveitar desse espaço, né, que não poderia ocupar se não fosse dessa maneira. Depois, tem várias teias que são realmente muito engenhosas, o modo que elas funcionam para caçar as presas, né? Essa é uma teia tridimensional, né, que geralmente ela é construída entre duas superfícies paralelas, né? Então, aqui em cima, onde vocês veem essa concentração maior de fios, é a estrutura onde a aranha fica. E todos esses fios verticais que vocês estão vendo, né, são os fios de captura. Então, a aranha, né, ela desce daqui de cima, né, e cola esse fio de captura aqui embaixo, e depois volta a subir. E esses fios são adesivos e eles são elásticos, né? Então eles estão super esticados. Quando a presa vem, né, por exemplo, imaginem que vem uma formiguinha e encosta nesse fio, o que acontece é que ele está tão esticado é que ele arrebenta. E como ele é adesivo, no que ele arrebenta, ele leva a presa junto e ela fica ali pendurada, né? Ou seja, quando ele arrebenta, ele é elástico, ele volta a se encolher e aí a presa fica suspensa, né? Então a aranha consegue predar, né, um inseto que fica preso nesse fio. E não somente isso, né, se for uma presa bem grande, ela pode chegar a esbarrar no fio, e aí, vamos supor que é um lagarto, né, ele encosta um bracinho ali, e aí o fio levanta e ele começa a ficar preso, aí ele começa a se debater, vai encostando nos outros fios, e vai arrebentando vários, e aí, com o somatório, né, de vários fios colados ali naquela presa, essa teia consegue levantar presas que são muito maiores do que a própria aranha, né, que é o que vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Essa é a aranha que constrói esse tipo de teia, é uma viúva negra, e muitas vezes ela consegue capturar, inclusive, pequenos vertebrados, né, através dessa técnica engenhosa. Então, realmente, as teias, elas possibilitam predar organismos que normalmente não estariam disponíveis para um animal desse tamanho, né? E isso combinado também com o veneno que as aranhas têm e que, bom, também ajuda a imobilizar as presas nesses casos. Depois tem, dentre as araneomorfas, tem várias que retornaram, né, para uma teia, digamos assim, mais parecida com as primeiras teias, né, que são pequenas aberturas forradas por seda, mas aqui vocês veem que mesmo aqui não é a mesma coisa, porque aqui onde vocês estão vendo essas porções aqui com um pouco de zigue-zague, são fios de captura, né, que são realmente adesivos. Então, né, mesmo que essa teia tenha uma aparência, digamos assim, mais primitiva, ela mesmo assim é mais elaborada porque ela tem fios de captura. E depois existem diversas especializações. Eu trouxe aqui alguns casos interessantes. Essa aqui, por exemplo, é a Deinopsis, é um grupo que ocorre no Brasil, vocês podem ter a sorte de ver em campo. E
E são aranhas que constroem essa pequena teia modificada, né? Realmente ela é pequenininha, porque depois ela segura essa estrutura nos dois primeiros pares de pernas. E como vocês podem ver, essas aranhas têm olhos enormes e voltados para frente. E é justamente porque elas caçam usando a visão e elas precisam ter uma boa noção de profundidade, né? O que elas fazem é não esperar que a presa passivamente caia, né, nessa teiazinha delas. Elas ficam penduradas perto do solo, esperando uma presa passar, e quando a presa passa, elas usam essa teia para capturar a presa delas, né, como se fosse uma rede de tarrafa, né, que é o que está aqui nesse vídeo, né? A aranha está esperando pacientemente que a presa passe. Quando a presa passa, ela vai, né, e usa essa redezinha dela para capturar, aqui no caso, um besouro. Bom, tem outros grupos de aranhas que não tem nada a ver filogeneticamente com esse, que tem modos de caça parecidos, né? Esse é um bicho da Austrália, em que constrói uma estrutura mais ou menos similar, mas que, no caso, ela segura nos pares de perna posteriores, né, nas perninhas de atrás. E o que elas fazem é também ficar perto do substrato, pendurado no fio de seda. E aí, nas pernas da frente, elas têm umas garras enormes, modificadas, raptoriais. E quando a presa passa, elas agarram a presa com as pernas de frente, né, dão como se fosse um mortal para trás e jogam a presa, né, ou seja, elas pegam a presa aqui e jogam, né, nessa teia que está cheia de fios adesivos, e ali a presa não consegue se escapar mais. Né? É interessante porque quando vocês veem essa teinha aqui, que está aqui atrás, né, parece uma bagunça, uma coisa completamente desordenada, mas quando vocês olham em mais detalhes, na verdade é uma coisa super estereotipada, que é sempre construída com a mesma sequência de movimentos, né, e que tem diferentes tipos de sedas aqui, né, compondo mesmo essa estrutura minúscula que tem aqui. Então tem aqui os cabos que são, digamos assim, que fazem a moldura dessa teiazinha. Tem os fios adesivos, né, que são esses mais grossinhos, que quando a gente olha eles no microscópio, a gente pode ver que são várias fibras, né, microscópicas que aumentam a superfície de adesão dessa teia e que é o que faz com que ela seja tão pegajosa. E depois tem, por exemplo, esses cabos que são enroladinhos, como se fosse uma mola, que é o que permite que a teia se estire sem que o fio se quebre. Então, realmente, é uma estrutura fantástica e construída com uma sequência de comportamento estereotipado, né? Que quando uma pessoa vê assim de longe, não imagina que tem todo esse universo de complexidade ali dentro. Bom, depois tem aranhas que reduziram a teia muito, né? No caso aqui, esse também é um gênero que a gente consegue encontrar aqui nas Américas, né? Que é o gênero Mastófora, e que é conhecido como aranha boleadeira, e que no caso a teia dela é somente esse fio de seda, né? Que a gente vê aqui com uma bolinha pegajosa na ponta, né? Então, a maneira que elas caçam, usando essa teia tão simples, é através de um mimetismo agressivo, né? No caso, elas são especialistas em mariposas. E o que elas fazem é produzir uma substância que mimetiza os feromônios sexuais das mariposas. Então, elas atraem as mariposas usando essa substância, e quando a mariposa se aproxima, ela usa esse fio de seda para capturar a mariposa, né? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui a mariposa voando, sentindo o cheiro do feromônio e achando que vai se dar bem, e na verdade ela encontra a sua morte certa, né? Então vocês veem que a aranha ativamente usa a bolinha pegajosa dela, né, para capturar essa mariposa, e aí, bom, foi capturado, não tem mais escapatória. Bom, e depois existe uma enorme diversidade de aranhas que deixaram o hábito de fazer teias de captura, né?
que se tornaram aranhas errantes, né? Então, que caçam, não ficam esperando a presa delas passar. Na verdade, o que elas fazem é sair andando em busca de presas, né? E aí existem táticas alternativas para elas conseguirem subjugar essas presas, né? A gente sabe que as aranhas têm veneno, né? Mas também tem outras características, né? Como, por exemplo, aqui nesse caso, é uma aranha que tem esses dois primeiros pares de pernas super musculosos, né? E aqui na parte interna tem também esses tufinhos de cerdas que são adesivas, né? É o mesmo tipo de cerda que as aranhas usam para subir em superfícies lisas, como o vidro, mas no caso aqui elas têm uma função de captura de presas, né? Então a aranha usa essas primeiras pernas modificadas para segurar as presas enquanto o veneno não faz o efeito. Bom, mas talvez a teia, né, que eu falei para vocês que é a mais icônica é a teia orbicular, né, que é, digamos assim, a mais famosa e a mais típica. E é bem interessante, né, porque ela tem essa estrutura realmente super estereotipada, né? Tem a moldura da teia, nós depois tem os fios radiais, né, que são os que vêm do centro para a borda, que não são pegajosos. E depois nós temos a espiral adesiva, né, que é onde as presas vão ficar aderidas, né, depois de cair na teia. Então, é um tipo de teia que tem um desenho ideal para interceptar os insetos em voo, né? E as aranhas que constroem esse tipo de teia são um dos grupos, né, mais diversos de aranhas que tem. E aqui eu vou contar um pouco da história de como a gente entende que foi a evolução dessa teia, né? Como eu mencionei para vocês antes, né, as aranhas podem ter até 8 fiandeiras, né? E esse primeiro par modificado aqui, né, que a gente chama de cribelo, ele está presente em várias aranhas, mas em várias outras ele está ausente, né? Então são as aranhas que a gente chama de cribeladas, que são as que têm essa estrutura, e as ecribeladas, que são as que não têm, né? E no caso aqui da teia orbicular, né, tem tanto aranhas ecribeladas que fazem essa teia, quanto aranhas que são cribeladas. Só que aí a diferença, né, é na espiral adesiva, né? Então, no caso das aranhas que são cribeladas, o cribelo vai produzir um tipo de seda muito fino, que como ele aumenta muito a superfície de adesão, ela é extremamente pegajosa. E no caso das aranhas que constroem a teia orbicular e que são cribeladas, a espiral adesiva é feita com essas microfibras, né, que são secas, né? A adesão delas é realmente pela superfície de contato, é muito ampla. E no caso das aranhas ecribeladas, né, que não conseguem produzir esse tipo de seda muito fininha, a adesão é feita através de umas gotas viscosas, que é como se fosse uma cola e que é produzida por umas glândulas modificadas, né, que já não produzem seda. Na verdade, o que elas produzem é essa cola. Agora, é interessante, porque no começo do século XX, né, esse é um artigo de 1938, a sistemática das aranhas estava muito influenciada por essa questão do cribelo, né? Então, as aranhas eram divididas em dois grandes grupos, né? As cribeladas, que são as que tinham cribelo, e as ecribeladas, que são as que não têm, né? E como tem, dentro desses dois grupos, tem aranhas que constroem essa teia orbicular, né? Nesse momento, as pessoas achavam que essa teia orbicular ela tinha evoluído duas vezes independentemente, né? Porque, obviamente, se a principal divisão era entre as aranhas que têm cribelo e que não tem, naturalmente só podia ser que a teia orbicular tivesse evoluído duas vezes, né? Bom, mas depois, ao longo do século XX, né, principalmente com estudos de comportamento,
foi se vendo, né, que essa construção da teia orbicular, ela é uma sequência extremamente estereotipada de comportamentos, né? Então ela sempre começa, né, do mesmo jeito, com a aranha fazendo um fio aqui entre duas estruturas, depois ela faz essa estrutura em forma de Y, e aí vai fazendo, né, os fios radiais, e depois constrói a espiral auxiliar, que é o andaime, e no final ela faz a espiral adesiva, né? Então essa sequência de comportamentos, ela é conservada em todas as aranhas que fazem esse tipo de teia, né? E começou-se se pensar que talvez era muito improvável que essa teia tivesse evoluído dessa exata mesma maneira, né, em dois grupos de aranhas tão distantes, né? E aí também com estudos mais sobre a morfologia dos bichos, se chegou à conclusão, né, de que, na verdade, essas aranhas que constroem a teia orbicular, elas formavam um clado, né, um grupo monofilético. E, então, nesse caso, a teia orbicular teria surgido uma única vez, né, no ancestral comum desses dois grupos, né? Só que, mais recentemente, com estudos, né, de escala genômica, né, fazendo sequenciação massiva de centenas de genes, né, viram que, realmente, esses dois grupos não são tão proximamente aparentados. Claro que hoje em dia não sobrevive essa divisão das aranhas em cribelados e ecribelados, mas também se viu que esses dois grupos, né, que fazem as teias orbiculares e que um é cribelado e o outro é ecribelado, né, não são grupos irmãos, né? Então poderia ser que tem duas origens independentes dessa teia, ou então que, né, ela surgiu aqui, né, na base desse grande clado e foi perdida várias vezes, né? Isso é uma questão que ainda está um pouco em aberto, né? Mas que, bom, algumas pessoas argumentam né, que várias teias que a gente chama de teias irregulares, elas na verdade, não são tão irregulares assim, elas têm um certo padrão, uma certa sequência de movimentos que poderia ser, de alguma maneira, um resquício desses comportamentos super estereotipados que fazem as teias orbiculares, né? Então, para mim, pelo menos, não é tão improvável que a teia orbicular tenha surgido uma vez e depois perdida numerosas vezes, né? Eu trago essa questão também para vocês verem que o nosso conhecimento da sistemática de um grupo, né, das relações filogenéticas, ele tem influência direta sobre como a gente entende como foi a evolução daquele grupo. Então, né, aqui no caso da teia orbicular, né, as diferentes hipóteses filogenéticas que a gente tem vão levar a diferentes interpretações de como essa estrutura evoluiu, né? Então, se a gente não tiver essa boa base filogenética, não tem como a gente entender como foi a evolução, né, dessa estrutura tão curiosa, né? Bom, isso era o que eu tinha para falar para você sobre teias, né? Espero que eu tenha dado um panorama interessante sobre a diversidade delas, né? Com certeza tem vários outros tipos de teias que eu não falei aqui, né? Mas não daria o tempo. Mas que eu espero que tenha ficado claro que o uso de seda foi uma das razões pelo qual as aranhas se diversificaram tanto, né? E aí, com isso, eu queria passar para o segundo momento, que é falar um pouquinho dos fósseis. Mas eu queria saber, alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa dessa parte, ou podemos seguir? Ivan, eu tenho mais uma, assim, mas eu não quero deixar a turma intimidada, mas eu queria te fazer uma pergunta que talvez tenha surgido para outras pessoas também, que é o seguinte. Bom, primeiro que, quando a gente conversou, né, eu tinha falado de uma palestra sobre biologia de aranha, mas realmente, assim, pensar em biologia de aranha tem muita relação com a ideia da diversificação da forma como as aranhas usam sua seda, né, e fazem teias ou não fazem teias. Como é que uma coisa está intimamente ligada à outra, que você mostrou de uma forma que ficou bem clara para mim e adorei até aqui. E aí eu fiquei pensando também nessa variação relacionada ao que eu tinha perguntado mais cedo, sobre
os tipos de fiandeira e as glândulas, dentro das... É interpretado hoje, não sei se existe uma resposta para isso, mas é interpretado hoje que essas diferentes glândulas que secretam seda, elas são homólogas umas às outras, ou elas teriam sido glândulas que surgiram de uma forma mais ou menos independente, assim, dentro do corpo, sabe? Elas são... não seriam homólogos seriais, né, no sentido estrito do termo homólogos seriais, mas uma homologia interna dentro do mesmo indivíduo, mesmo sendo glândulas distintas. Como é que isso é visto? Existe uma perspectiva? Não, assim, na verdade, eu vejo, né, que, digamos assim, mesmo as aranhas mais primitivas, elas têm as glândulas, né, não as aranhas mais primitivas, né, as aranhas que têm o aparato, né, de seda mais primitivo, elas têm glândulas, né, associadas a todas as fendeiras, né, e eu acho, as fendeiras, elas podem ser vistas como homólogos seriais, né, porque tem 2 pares que estão no 4º segmento e 2 pares que estão no 5º segmento do abdômen. Então, de certa maneira, elas são homólogas seriais, sim. E eu acho que é um pouco o que eu tinha comentado, né, quando eu falei lá da bioquímica. Eu acho que são essas glândulas que elas são uma estrutura que são redundantes, né, porque tem associada a 6 fendeiras diferentes, e acho que com essa redundância elas vão ficando livres para se modificarem, se especializarem. É mais ou menos o que aconteceu com as pernas dos artrópodes, né? Digamos, inicialmente, né, você tinha bichos que tinham várias pernas não diferenciadas, né? Pensando assim, um pouco nos crustáceos, e que depois, como tem um monte de perna ali, digamos, disponível, cada uma vai se especializando por uma função. Eu acho que vai mais ou menos por aí, né? Tá. Não faz sentido. É mais ou menos quase... Eu fiquei pensando num paralelo de uma duplicação até de proteína, né? Você tem várias cópias, aí uma fica às vezes livre para mudar. E em relação a essa mudança também nos apêndices, né, nas pernas, aquele fóssil do Cretáceo, né, acho que 98 milhões de anos, eu achei interessante, inclusive, que são fiandeiras bem longas, né? Parece, inclusive, um telopodito multiarticulado que parece um apêndice menos especializado que uma fiandeira mais típica das aranhas modernas, né? Sim, essa morfologia ainda tem um pouco nas mesoteles, né? Essa questão das fiandeiras como apêndices, eu confesso que eu não estou muito atualizado, porque recentemente teve muita publicação de Evodevo, né, de biologia do desenvolvimento. Eu não estou muito a par de como essas coisas estão agora, então não vou falar mais, mas há muito tempo, né, a hipótese é de que era realmente as fiandeiras eram derivadas assim, né, de alguma porção de algum apêndice abdominal, né, que foi reexpresso nas aranhas, né, porque todos os outros quelicerados, né, tirando os chifosura, né, eles não têm mais apêndices no abdômen. Então é como se fosse uma coisa que foi reexpressa nas aranhas. Tá legal. Tem uma pergunta aqui, o Ítalo, acho que o Ivan, acho que ele não está conseguindo ver o chat, mas eu vou ler aqui. Ele colocou que no começo você falou da construção de tênis, você usou o termo aranhas modernas. E aí a pergunta é se o termo é para referenciar aranhas atuais e não as extintas ou é outra coisa? Agora eu não lembro quando eu falei, mas provavelmente eu quis dizer as aranhas atuais como um todo. Assim, se foi na parte que eu estava falando dos fósseis, sim. É porque depois, né, tem as araneomorfas, que muita gente fala que são as aranhas verdadeiras, que é um termo que eu não gosto, porque as megalomorfas também são aranhas verdadeiras, né, mas quando eu falei aranhas modernas é para diferenciar, né, desses grupos fósseis que não são aranhas mesmo, são grupos próximos das aranhas. Legal. Obrigado, Ivan. Muito bem. Então, bom, seguindo um pouco com essa parte dos fósseis, né, que realmente não tem muito a ver com tudo isso de teia que eu falei, apesar de que existem teias fossilizadas, né, aqui são fósseis de teias de 47 milhões de anos do Mar Báltico,
né? Vocês podem, inclusive, ver que tem diferentes tipos de teias cribeladas, né? Teias com gotículas adesivas, teias tridimensionais, né? Tudo isso depende da teia ter sido capturada numa resina de uma árvore e ter se fossilizado, né? Mas, realmente, né, nessa segunda parte, a gente vai mudar um pouco do assunto, né? E agora, falando um pouco da diversidade de aranhas, com um pouco mais de detalhe, né? Eu tinha falado para vocês, né, que tem as Mesotele, que são o grupo irmão de todas as demais aranhas, né? Depois nós temos as migalomorfas, que são as tarântulas, né, e todos os grupos relacionados. Esse grande clado que se chama Cinspermiata, que é onde estão as aranhas marrom, também essas aranhas de patas fininhas e compridas que a gente tem na nossa casa, que são as Phocidae. Depois tem um grupo, né, que é essa superfamília Paucomanoideia, que são aranhas super raras, né, e muito, muito pouco comuns, pouco diversas, mas que vão ser relevantes para a discussão aqui de hoje. Depois as Araneoideia, que são as que constroem teia orbicular, né, bom, aqui nesse cladograma tem poucas espécies representadas, mas são um dos grupos mais diversos. E o clado RTA, que é onde estão as papamoscas, essas aranhas de grama que tem no jardim da nossa casa, né? E que são principalmente caçadoras cursoriais, né? Que não constroem mais teias de captura, né? Então, apesar desse cladograma aqui estar representando a relação entre esses grupos, né? Na verdade, a diversidade não está bem expressa aqui, né? Nos terminais desse cladograma, né? Porque, na verdade, a diversidade de espécies que a gente tem se parece muito mais com isso, né? Essas aranhas do clado RTA, que são, né, em sua maioria, cursoriais, né? São quase metade das aranhas viventes, né? Então, só para vocês verem, né, que realmente as teias, não todas as aranhas fazem teias, né? Na verdade, quase metade das aranhas viventes, né, abandonaram esse hábito de construir teias de captura. E, bom, depois tem as Araneoideia, que são cerca de 25% a 30% da diversidade restante. Migalomorfas, com cerca de 3.000 espécies, é um grupo importante, mas pequeno, assim como a Cinspermiata. E aquele grupo que eu falei para vocês que é meio raro, que são as Paucomanoideia, são realmente, né, uma proporção ínfima da diversidade de aranhas, né? Mas vocês já vão ver por que eu estou falando delas aqui. Então, esse é um pouco da diversidade de aranhas como a gente tem hoje, em número de espécies, mas, como eu dizia para vocês, né, a diversidade atual ela é só uma pequena casquinha, né, só essa parte superior de toda a história da vida na Terra, que bom, a gente pode pensar na diversidade não só nos dias de hoje, mas também, né, no passado. Então, a gente poderia pensar, né, como que essa diversidade mudou ao longo do tempo, né, no caso das aranhas. E só para vocês terem uma ideia de por que é importante levar em conta a diversidade do passado, né, essa aqui é uma família que se chama Arcade, uma família de aranhas que hoje está restrita à África do Sul, Madagascar e Austrália. E, bom, se a gente pensasse só nas espécies que vivem hoje, né, a gente ia falar, poxa, esse é um grupo que tem origem na Gondwana, né, naquele supercontinente, né, do passado, que quando a América, a África, a Austrália e a Antártida estavam unidas, né? Mas quando a gente olha para os fósseis desse grupo, eles são todos no hemisfério norte, né? Na Europa, na Ásia. Então, na verdade, não é que esse grupo se originou na Gondwana, é simplesmente que por azar, né, digamos, por fatores fortuitos, as únicas espécies que sobreviveram são as do hemisfério sul, né? Então, na verdade, era um grupo que tinha no passado uma distribuição mundial e hoje está restrito ao hemisfério sul. Mas a gente não saberia isso se a gente não estivesse olhando os fósseis, né? O problema com as aranhas, né, é que elas têm um corpo muito delicado, né? A cutícula do exoesqueleto é muito delgada, né? E elas não se preservam muito facilmente como fósseis, né? Só em condições muito especiais. Então, mesmo assim,
a gente conhece, né, no dia de hoje, quase 1.400 espécies de aranhas fósseis, né, que se preservam principalmente em depósitos de fósseis que a gente chama de Lagerstätte, né, que é uma palavra alemã, mas que designa depósitos onde a fossilização foi muito rápida e que preserva tecidos, né, que são mais moles, né, que não são como ossos, ou como dentes, ou como conchas, né, muito calcificadas, que se preservam em condições menos especiais, né. Esses Lagerstätte se formam principalmente, né, em fundos de lagos, né, que tem pouco movimento e que tem muito pouco oxigênio. Então, se um organismo se deposita ali, né, a decomposição é tão lenta que mesmo tecidos mais moles podem se fossilizar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei essa espécie de aranha, né, que é de um depósito em lagos na China, né, do Jurássico, e essa espécie aqui é brasileira, um dos Lagerstätte mais famosos do mundo, né, fica na Chapada do Araripe, ali no sul do Ceará, né. Essa é uma espécie de aranha do Cretáceo brasileiro, né, de mais ou menos uns 120, 115 milhões de anos. E para vocês verem, realmente, essas condições de fossilização são muito especiais, então podem se preservar detalhes, né, dos pelos, né, das garrinhas, né, dos espinhos das aranhas, né, aqui inclusive da genitália do macho. Então são realmente raros, mas quando existe, quando essa condição de fossilização se dá, as aranhas se preservam bastante bem, né? Então, aqui só para vocês verem, isso são os depósitos de fósseis de aranhas, né, que se conhecem, que tem mais de 4 espécies conhecidas. Então, como eu disse, tem um aqui no Ceará, mas a maior parte do que se conhece é no hemisfério norte, né? Isso é um pouco também por uma questão de viés, né? Tem depósitos conhecidos na Austrália, na África, mas que não são tão bem estudados ainda, né? Mas, se vocês verem aqui, esse é o número de espécies de aranhas que se conhecem de cada um desses depósitos, e tem esses 3, né, que se destacam, né, porque eles têm um monte de espécies de fósseis conhecidas, né, um aqui na República Dominicana, um no Mar Báltico e outro em Mianmar, né. E o que esses depósitos têm em comum, né, é que eles são depósitos de âmbar. Então, o âmbar é um tipo de fossilização especial em que os organismos são capturados, né, pela resina que está sendo exudada, né, por plantas, por árvores, né, estão englobados nessa resina. Eles são depositados, né, num lago ou em algum lugar onde a decomposição é mais lenta, né, por falta de oxigênio, e aí se preserva com uma morfologia muito parecida com a que o organismo tinha em vida, né? Então, esses 3 depósitos que têm mais fósseis de aranha são justamente depósitos, né, de âmbar, né? E aí é interessante também porque eles têm idades diferentes. Um é do período Cretácico, outro é do Eoceno, né, com 47 milhões de anos, e outro é do Mioceno, com 15 milhões de anos, né? E esses 3 depósitos sozinhos, eles representam 75% das espécies de aranhas fósseis que a gente conhece, né? E para vocês verem realmente, né, a preservação muitas vezes é incrível, né? Aqui são famílias de aranhas que vocês talvez não conhecem, mas eu que trabalho para aranhas digo que isso se parece muito com membros viventes das famílias, né, a que esses organismos pertencem, né? Então a gente consegue ver detalhes, inclusive, das textura da cutícula, né, dos pelinhos, né, aqui as garras tarsais, né? Então aqui, por exemplo, são as fiandeiras de um fóssil, onde a gente consegue ver, inclusive, um pouco das fúsulas. Então, realmente, o âmbar preserva com uma riqueza enorme de detalhes a morfologia dos organismos que já se extinguiram. E aqui é interessante, né, falar desse velhinho, que é o Jörg Wunderlich. Ele é um alemão e ele sozinho
descreveu 2/3 de todos os fósseis de aranhas que se conhecem, né, trabalhando aí na casa dele. Ele trabalha em casa, tem uma lupa no porão, né, e aí ele descreve os fósseis de aranhas e publica eles em livros que ele mesmo edita, e nessa história ele descreveu mais de 900, né, fósseis de aranhas, espécies. E porque ele tinha tanto conhecimento, né, sobre os fósseis, ele elaborou algumas hipóteses, né? Então, ele também trabalhou bastante com aranhas viventes, então ele conhecia muito bem como é a diversidade atual, né, que foi aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês alguns slides atrás, né, que tinha mais ou menos essas proporções. E ele, estudando os fósseis, né, principalmente do Cretáceo, ele notou uma coisa. Ele notou que, né, esses grupos, né, que hoje são mais diversos, né, o RTA e o Aranoidea, que hoje, né, são 75% da diversidade ou mais, no Cretáceo eles quase não estavam representados, né? E, por outro lado, esses grupos, né, que hoje não são tão diversos, que são a Cinspermiata, né, e as Polpimanoidea, né, se eu mostrar aqui para vocês, são realmente quase nada diversas, principalmente as Polpimanoidea. Ele notou que no Cretáceo tinha muito mais fósseis desses bichos que dos outros grupos, né? Então, isso há 12 anos atrás, quando a gente conhecia só 57 espécies de aranhas do Cretáceo, ele elaborou a hipótese de que, na verdade, né, durante o Mesozoico, né, durante a era dos dinossauros, digamos assim, esses dois grupos eram dominantes, né, e esses dois grupos ainda não existiam ou só tinham começado a se diversificar. E que com o final, né, da era do Mesozoico, né, com a extinção que marcou o fim da maior parte das linhagens de dinossauros, teria havido uma mudança, né, na composição também das espécies de aranhas, né? Isso foi há 12 anos atrás, né? E desde então, principalmente o próprio Wunderlich descreveu, né, um montão mais de espécies de aranhas do Cretáceo, né? Hoje nós conhecemos mais de 250 espécies. E seria interessante botar essa hipótese à prova de novo, né? E aí foi o que a gente fez num trabalho recente. A gente revisou, né, as espécies de fósseis que existiam e a qual grande grupo elas pertenciam. E realmente o que o Wunderlich falou tem bastante sentido, porque todos os depósitos de fósseis que são, né, do Cenozoico, né, depois da extinção do final do Cretáceo, eles são dominados por aranhas do clado RTA e por Araneoidea. E todos os que são, né, do Mesozoico são dominados, né, por Cinspermiata e por Polpimanoidea, que é aquele grupinho que hoje quase não existe mais. Então, realmente, parece que ter havido, né, uma grande mudança na composição da fauna de aranhas entre esses dois períodos, né? Então, realmente, né, o Cenozoico é dominado por clado RTA, que é o grupo onde pertence as papamoscas, né? É um grupo que não estava representado no Mesozoico, né? Não existe nenhum fóssil conhecido até hoje de RTA do Mesozoico. E por outro lado, no Mesozoico, né, tinha vários grupos que já não existem mais aqui no Cenozoico, né? Como aqui no caso, essa é uma família extinta que se chama Lagonomegópide e que já não existe nos depósitos do Cenozoico, nem nos mais antigos. Então, que parece ter se extinguido em algum momento aqui. Inclusive, em alguns casos, são grupos que têm até características ecológicas parecidas, né? Os Lagonomegópide, assim como os saltícides atuais, eles têm olhos enormes e provavelmente eram caçadores cursoriais, né, que não faziam peixe de captura. Bom, então a gente poderia pensar, então a extinção, né, que terminou com os dinossauros não ovianos deve ter sido a responsável por essa mudança na composição das aranhas, né? Mas a verdade é que a gente não sabe, né? E a razão pela qual a gente não sabe isso é porque, né, os únicos depósitos bons que a gente tem no Mesozoico, né, o melhor, digamos, é de 100 milhões de anos atrás.
E a gente tem um período temporal enorme até o próximo depósito bom no Cenozoico, que tem cerca de 47 milhões de anos, e durante esse período a gente não tem depósitos fósseis para saber o que estava acontecendo, né? Então, desde 100 milhões de anos até 47 milhões de anos, passaram 53 milhões de anos em que a gente não tem informação ainda. Então, pode ser que tenha sido a extinção massiva, mas pode ser também que essa mudança foi gradual, né? E a gente hoje ainda não conhece os fósseis que permitiriam a gente responder essa questão. Então, é algo que fica em aberto, né? Mas a gente pode saber, né, quantas linhagens de aranhas que sobreviveram a essa extinção do final do Cretáceo, né? Então, tanto porque a gente conhece vários fósseis, né, aqui marcados em vermelho, né, que são de famílias atuais, né, e que a gente sabe que, bom, se tinha um fóssil dessa família no Cretáceo, quer dizer que ela sobreviveu a essa extinção, né? Mas também a gente pode inferir, né, no caso, né, por exemplo, se essa família tem um registro fóssil no Cretáceo, a família irmã dela, né, também tem que ter a linhagem que originou essa família também era vivente aqui no Cretáceo. Então, mesmo que a gente não conheça os fósseis dela aqui, a gente pode saber que ela também, né, sobreviveu a essa passagem do Cretáceo para o Cenozoico. Então, usando essa lógica, a gente consegue contar, né, quantas famílias de aranhas sobreviveram a essa extinção massiva. E usando essa lógica, a gente identificou que 41 linhagens de aranhas, pelo menos, sobreviveram à extinção do final do Cretáceo, né? Para vocês terem uma comparação, né, no caso das aves, né, que foram outra linhagem que sobreviveu a essa extinção, foram somente 4 linhagens de aves que sobreviveram a essa grande extinção. Então, na verdade, se vocês pensarem por esse lado, as aranhas foram até bem resistentes, né, a esse evento de extinção massiva, né? Então, só um pouco para concluir, a diversidade de aranhas ela é muito diferente, né, no Cenozoico, que é a era atual, e no Mesozoico, que é a era dos dinossauros, né, mas a gente não sabe ainda se essa diferença foi causada pela extinção massiva do final do Mesozoico, né, e principalmente porque ainda tem poucos depósitos fósseis que permitiriam a gente responder essa questão, né? Mas a gente sabe que pelo menos, né, 41 linhagens de aranhas sobreviveram a essa extinção massiva. E, bom, é interessante porque quer dizer então, que ela não foi tão catastrófica, pelo menos para as aranhas. Bom, eu acho que isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Queria agradecer, bom, aqui tem os órgãos que financiaram a pesquisa dessa segunda parte. E queria agradecer muito o convite do Eduardo. E, bom, aí tem também meus contatos, caso alguém queira perguntar alguma coisa a mais. E gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta ou alguma curiosidade a respeito do tema. Bom, obrigado. Nós que agradecemos, Ivan. Obrigado.